Paz seja convosco. Amém. Já fomos impactados antes da palavra, né? Uma frase profunda. A nuvem, ela parece grande, mas ela não é maior do que o sol. Gostei do Felipe, hein? Ele é poeta, hein? Né? Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, buscando Deus, querendo ouvir a Sua voz. Parece uma redundância a abertura do Alice quando ele fala que 1000 outras pessoas queriam estar nesse lugar. É porque nós não conhecemos o contexto da perseguição da igreja ao redor do mundo. E às vezes eu fico vendo algumas pessoas em que elas minimizam a presença na casa do Senhor por tantos detalhes, tantas coisas, né? Se dá uma dor de barriga, se dá um negócio, se dá qualquer coisa, eu já fico em casa. Mas haverá um tempo em que se sentirá falta disso, desse tempo de comunhão diante do Senhor. E infelizmente você vai lembrar que você poderia ter aproveitado mais e aproveitou pouco. Em nosso penúltimo encontro, estivemos meditando sobre o tema: o propósito dos nossos dons. Tudo existe com um propósito. A panela existe para cozinhar, o automóvel ele serve para nos transportar, as vestes servem para nos aquecer e também embelezar. Os dons também existem para cumprir propósitos. Mas o que temos visto nas igrejas é a distorção dos dons e suas finalidades. As pessoas usam os dons espirituais para tudo, menos para aquilo que Deus designou. Pior que isso, eles têm sido usados para autopromoção em benefício próprio. O verso que ficou da semana passada foi Efésios 4, 11 e 12, que diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Usar os dons espirituais para propósitos que não o que as Escrituras Sagradas determinam, não é apenas uma blasfêmia, mas também um despropósito. É você usar uma coisa preciosa para um motivo vão. Pois esses dons desta maneira deixam de ser eficientes e eficazes no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Dons por dons simplesmente são uma manifestação de um show e nada mais do que isso. A palavra de hoje tem como título: a unidade depende da maturidade. Nós temos que ser unidos, sim, mas nós temos que crescer. Abra a palavra de Deus no Efésios capítulo 4. Eu não. Se vocês sentirem que está atrapalhando. Efésios 4, do 1 ao diante. Efésios capítulo 4, verso 1 em diante. Aquele que puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, o fique. Daniel, por favor, fique de pé. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versos 1 em diante, 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, louvamos o teu nome, te adoramos, te bendizemos pela tua santa e bendita palavra. Queremos, Pai querido, mais uma vez clamar que o teu Espírito Santo seja sobre nós, o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria, de discernimento. E peço, Pai, também que o Senhor coloque sobre a minha vida a capacitação para trazer, Pai querido, a riqueza da tua palavra para os meus irmãos e irmãs e também para mim mesmo. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. A unidade depende da maturidade. Um exemplo fácil de você imaginar isso é um time de futebol. E aí eu estava fazendo alguns testes lá na minha televisão, que o meu controle quebrou. Enquanto isso estava passando o jogo lá do do Botafogo e Santos. E aí eu fiquei olhando a condição de que alguns jogadores eles são melhores do que outros, mas se todos os jogadores eles não tiverem a mesma condição, o que acontece é que um desponta mais que o outro e o time não evolui. Não adianta você ter um time de 1, 2 estrelas, porque se você não tiver um time coeso, um time que seja unido, um time que tenha o mesmo conhecimento, o que vai acontecer é que o outro time vai fazer isso e vai ganhar. Pô, mas por que ganhou tendo essa estrela que ganha 100 milhões de reais? Tal? Porque o time ele é um time coeso. A condição da nossa unidade como igreja, ela depende da maturidade individual de cada um. Então, por mais que você ache que o seu pecado ou que a sua falta de crescimento, ela não faz diferença, faz. Se nós fôssemos pessoas que buscássemos o Senhor com diligência, com certeza a nossa igreja seria diferente, a nossa família seria diferente, a nossa cidade e o nosso país seriam diferentes. Vamos estar meditando no versos 13 ao 16. Vou ler novamente só esse pedacinho para te dar mais um entendimento. Eu coloquei o 11 e 12 de novo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O apóstolo Paulo ele continua desenvolvendo este processo, esse pensamento sobre a edificação do corpo de Cristo. Independente da igreja onde nós congregamos, nós fazemos parte de um corpo, temos que fazer parte de um corpo, e no caso o corpo de Cristo. Ele fala que esse processo é um processo longo, mas é um processo que passa por 3 fases, que nós lemos nesse versículo. A unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus é uma fase. Nós não podemos ser unidos se não houver conhecimento no sentido mediano para todas as pessoas. Perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Pastor, mas que loucura eu desejar ser a mesma medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos exortando. Este é o alvo em que, como a igreja, havemos de chegar um dia. Igreja no sentido individual e no sentido geral. Nós crescemos tanto como indivíduos
como também como igreja. Significa literalmente ir ao encontro de Jesus Cristo, o homem perfeito, e retrata a igreja como a noiva que vai de encontro com o seu noivo. E aí eu estava lá meditando, como foi o último casamento, eu só posso lembrar da Aisla entrando para encontrar quem? O noivo. A figura ela é a mesma, não é o noivo que vai à noiva, é a noiva que vai ao noivo. A figura da noiva, ela tem dentro do nosso contexto ocidental e contemporâneo um glamour maior, se tem toda uma ideia maior, mas não é essa a ideia bíblica. A ideia bíblica é o noivo que está recebendo a noiva. Ele está ali parado e a noiva vai ao encontro do seu Senhor. É uma procissão jubilosa para encontrar-se com o noivo na sua vida triunfante, que é a mesma coisa da condição da igreja em relação a Jesus Cristo. É uma reconstrução interessante e certamente de acordo com o desenvolvimento da linguagem figurada da noiva e do noivo, que são simplesmente elementos que mostram a mesma coisa que nós temos que fazer. Da mesma maneira que a Aisla teve todo o dia da noiva, e ela se embelezou, e ela fez o cabelo, ela fez a unha, foi lá escolher o vestido, e o vestido não podia estar amassado, e a pessoa ela tem que carregar a saia lá, como é que chama? A cauda, entendeu? E não pode amassar tudo aquilo. É a condição que nós, como igreja, nós temos que nos preocupar para poder nos encontrarmos com o Senhor. É essa preocupação que nós vamos encontrar um Senhor, nós vamos encontrar o nosso noivo. Mas quem encontraremos não é simplesmente o Filho de Deus, mas encontraremos a unidade da fé, do pleno conhecimento deste Filho de Deus. Não simplesmente Cristo, mas sim a medida da sua plenitude. Não é apenas um encontro, não é apenas um momento que você vai estar encontrando alguém, você vai estar encontrando a plenitude, a perfeição. Em outras palavras, o alvo da igreja é alcançar a perfeição no sentido da maturidade, da unidade. O seu objetivo é crescer e ficar igual a Cristo, o mais possível. Antes do toque da trombeta, você tem que ser o mais possível perto de Cristo. É claro que isso é apenas um alvo. É claro que nós nunca conseguiremos alcançar este alvo. Nós só conseguiremos alcançar, como falamos hoje pela manhã, na condição de nosso corpo sendo arrebatado, nós tendo corruptivelmente transformados em incorruptíveis, mas tem que ser o nosso alvo. Mas se a unidade já existe como um dom, como ela pode ser atingida como alvo? Já existe a unidade, porque a unidade é em cima do cabeça, que é Cristo. Como que essa unidade ela pode ser alcançada se ela já existe? Embora a unidade da igreja, em certo sentido, já tenha sido dada e seja inviolável, nós temos que entender que nós podemos sempre estar crescendo um pouco mais. Nós não temos que colocar metas acima do que nós não podemos alcançar, mas nós temos que colocar metas que são passíveis de que nós possamos alcançar e dar o próximo passo. A vida cristã é uma vida de determinação de metas, cumprimento de metas e avançar para uma nova, sempre para uma nova. Nunca você está satisfeito, nunca você está pleno, porque você sabe que a plenitude é só na glória. E cada passo que você dá em diante desta plenitude, mais o nome do Senhor ele é glorificado. Há vários graus de unidade, assim como há graus de santidade. O nosso Deus ele é santo, santo, santo. Não existe um Deus mais santo do que Ele. E aí já falamos que não existe um atributo de Deus como o da santidade, que é levado ao terceiro grau. Não, eu estava pensando, caramba, pensei que estava aqui dentro. Ao terceiro grau de grandeza como a santidade. E é algo que nós temos que buscar diligentemente nas nossas vidas. A unidade ela precisa ser preservada visivelmente, as pessoas têm que ver a sua santidade e também tem que acontecer o quê? O seu crescimento. As pessoas têm que perceber que você não é mais a Esther que você era antes, que você não é mais o Nicolas que você é hoje. As pessoas têm que olhar em você e têm que ver alguma coisa diferente. Embora a unidade ela já tenha sido concedida, ela tem que ser mantida e tem que ser otimizada. Não basta você apenas ter espasmos de crescimento, você não pode regredir, você não pode voltar como a porca volta ao vômito, você não pode voltar como a porca volta à lama e o cachorro volta ao vômito, porque nós temos tido a consciência, e a nossa mente ela tem que cada vez mais entender o raciocínio para que a gente pare de pecar e fazer as coisas.
E aí, se a gente tiver tempo hoje, não sei se vai dar, o nosso irmão André tem um testemunho para dar de um sonho dele, e aí eu falava com ele, eu falei assim, espero que esse sonho que você teve realmente gere mudança na sua vida, que não fique apenas com um sonho, porque o Senhor ele fala de várias maneiras, e fala de maneiras sobrenaturais também, mas o que nós fazemos com isso? A unidade ao qual devemos chegar um dia é a unidade plena, que será possibilitada apenas pela plena fé no Filho de Deus e um pleno conhecimento dele. Fé e conhecimento. Nós acreditamos em um Deus, nós nos lançamos na sua presença, nós nos lançamos no vazio, na confiança da ação do nosso Deus, mas também nós temos conhecimento do nosso Deus. Nós estudamos, nós meditamos, nós buscamos o crescimento. Ainda estou aguardando a Rayane chamar para a gente continuar o que ela falou. Teve um momento de, eu preciso. Nós temos que parar com essa condição de ter esse momento e depois a calma. Nós não podemos permitir que essa chama no nosso coração ela desapareça. Nós temos que buscar mais e mais e mais. A unidade não pode crescer sem a fé e sem o conhecimento. Fé e conhecimento, elas têm que andar em equilíbrio. É exatamente na medida em que conhecemos o Filho de Deus e confiamos nele, que crescemos no tipo de unidade uns com os outros que ele deseja. Quanto mais você medita nas Escrituras, quanto mais você se dedica nas Escrituras, mais você passa a conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, você consegue lidar com o seu irmão de uma maneira mais correta. Provérbios diz que é ferro afiando ferro. Eu queria saber que tanta sede existe nessa igreja, gente. Para que tem tanta necessidade de água? Para que tem tanta necessidade de banheiro? Eu fico imaginando a pessoa vendo um filme da Marvel ou da Barbie, entendeu? E você está lá vendo o filme da Barbie e você tem que levantar no banheiro toda hora. Ninguém levanta, você fica 2 horas vendo o filme. Por que tem que levantar toda hora para beber água? Que tanta sede é essa? Será que as crianças elas estão tão desidratadas assim que elas precisam tomar tanta água assim, gente? Nós temos que ensinar as crianças. E os adultos têm que também fazer a mesma coisa. É um momento da semana que nós nos encontramos para meditar na palavra. Um momento. Será que você não consegue ficar 40 minutos, 45 minutos sentado ouvindo a palavra de Deus? Senão você está no lugar errado. Senão você está no lugar errado. É melhor você viver uma vida mundana, que aí você pode levantar à vontade e fazer. Aqui é o templo do Senhor, o Senhor está falando com você, e você pode cair disperso. É sede, é vontade de ir no banheiro. Gente, a gente tem que crescer, é maturidade. E nós temos que ensinar as nossas crianças, agora não é hora de beber água, agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Se nós não ensinarmos as crianças, elas vão se perder no mundo. Não é hora de brinquedo para a criança, não é hora de colinho para a criança tem que estar sentada ouvindo a palavra. Por que os 2 filhos do Fagner estão sentados ali ouvindo e os outros têm que ficar tudo no colinho, parece bebê? A gente tem que ensinar as crianças, gente. A unidade não pode crescer sem a fé ou sem o conhecimento cristãos. Pelo contrário, exatamente na medida em que conhecemos o Filho de Deus e confiamos nele, nós crescemos no tipo de unidade uns com os outros que ele deseja. Ele tem uma ordenança para nós, que é o crescimento espiritual. E nós temos que crescer. Nós não temos que ficar como bebês espirituais. Nós temos que crescer. Esta unidade plena também é chamada da perfeita varonilidade. O que é a perfeita varonilidade? É essa comunhão perfeita, é esse conhecimento do Senhor, é essa vida plena de fé. A igreja é retratada como sendo um único organismo, o corpo de Cristo, e deve crescer para a estatura adulta, mas você continua como uma criança. Você continua errando nas mesmas coisas. Continua tendo que ser pego pela mão para ir para o banheiro, fazer xixi, tem que ir lá limpar o bumbumzinho, porque você não sabe o que. Gente, nós temos que crescer. Nós fizemos 10 anos de igreja. 10 anos. A maioria está aqui pelo menos há 5 anos comigo, pelo menos. Será que nós não vamos crescer? Será que nós vamos continuar esperando a vinda de Cristo? Cristo olhar para você e falar assim, você não é apto para subir? Fica mais um pouco aí com o capeta, quem sabe você melhora?
A igreja é retratada como sendo um único organismo. Paulo já se referiu a ela como sendo a nova humanidade. Nós já meditamos em Efésios capítulo 2, verso 15. Nós somos uma nova igreja, uma nova sociedade, um novo corpo, um corpo que se despoja do antigo para colocar o novo. A unidade e a novidade desse homem, ele acrescenta mais uma coisa que chama-se maturidade. Maturidade é você ouvir a exortação do Senhor e você refletir e mudar no seu coração. É você entender que quando Deus fala, Ele fala como um Deus amoroso, porque Ele não quer a sua perdição eterna. Ele quer que você viva uma plenitude na presença dEle. Ele quer que você seja feliz na presença dEle. Ele quer que você seja provido na presença dEle. Mas se Ele tiver que arrochar, Ele vai arrochar. Porque Ele é um Deus amoroso e Ele corrige a quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele não corrige. O novo homem deve chegar à perfeita varonilidade, que nada menos é do que a medida da estatura da plenitude de Cristo, a plenitude que o próprio Cristo possui, e Ele não só possui, Ele nos delega, Ele nos outorga, Ele fala assim: você é meu filho, você é o meu irmão, e eu concedo a você a mesma autoridade, eu dou para você a mesma capacitação. É algo que eu falava de manhã. Será que não está na hora de nós começarmos a ser ousados em relação às enfermidades? Será que nós vamos ficar aceitando as enfermidades sem orar com elas, contra elas? Vi um videozinho rápido hoje na internet em que mostrava um pastor, em que ele falava assim que um amigo dele era um bruxo muito poderoso, e ele mesmo sendo cristão tinha ele como amigo. E aí esse rapaz, ele falava que ele fazia os trabalhos dele, se preparava, ficava 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem comer, sem beber, para fazer os trabalhos. E um dia ele se preparou durante um ano inteiro, fazendo jejuns regulares, oração, a consagração dele lá. E aí no dia da consagração, o demônio encarnou num cara lá e falou assim: olha, hoje não dá. Como assim é hoje? Não dá. Porque tá vendo aquela casa ali, tem uma mulher crente que sentiu a tua presença. Ela entrou em louvor e adoração aqui, e nós não podemos operar enquanto ela não abaixar as mãos ou ela calar os seus lábios. Se nós entendermos isso, nós vamos mudar não só a nossa família, não só a nossa vida, mas a nossa sociedade. Mas para isso nós precisamos ter maturidade, nós precisamos crescer. Embora pareça que este crescimento para a maturidade seja um crescimento corporal, descrevendo a igreja como uma totalidade, mesmo assim claramente depende da maturidade dos seus membros individuais, conforme Paulo passa a dizer: não adianta eu ser um tremendo pastor, não adianta o Felipe ser um tremendo ministro de louvor, o Nicolas ser um tremendo organista, o Rafael ser um tremendo diácono, mesmo que ele esteja dormindo. É mole? Entendeu? Você entende? Como o que é a maturidade? O que é a maturidade? Ele, como uma pessoa da igreja, batizado, ele acha que ele pode dormir na palavra. Dormir na palavra. Ou seja, está tão entediante a voz do Senhor que é melhor dormir, porque pelo menos passa logo. Esse é o pensamento. Entendeu? Porque quando a coisa ela é atrativa, você não pisca. Quando você está vendo um jogo de futebol, você não pisca. Quando você está lá no videogame, você já dormiu alguma vez jogando videogame? Dormiu jogando? Estava jogando e dormiu? Devia estar muito chato. Porque eu, no meu tempo de videogame, eu não dormia, eu ficava ligado, entendeu? Eu estava ali, a próxima fase. Embora pareça que esse crescimento para a maturidade seja um conceito corporal, ele não é apenas uma comparação, é apenas uma metáfora. Naturalmente devemos ser semelhantes às crianças, foi o que nós falamos hoje pela manhã, que a Aisla interpelou falando sobre Mateus 18:3, que nós temos que ser como uma criança. Nós temos que ser como uma criança dependentes, nós temos que ser como uma criança, pessoas que confiam, pessoas que realmente dependem. Eu, como filho, eu não me lembro, e creio que nunca houve a preocupação na minha vida se haveria um almoço, ou se haveria uma janta, ou se teria uma roupa limpa e passada para eu vestir. Nunca passou essa preocupação na minha cabeça. E nós temos que ser como crianças nesse aspecto, mas nós não podemos ser variáveis, inconstantes como são as crianças. Hoje, falei: e aí, Wally, você veio hoje e tal? Você, os meninos estavam com febre e tal, a Júlia estava chatinha e tal. Essa inconstância da criança não pode ser para as nossas vidas.
Para você não vir à igreja, tem que ter um motivo muito importante. O primeiro deles é a misericórdia. Fora isso, a pergunta é: será que uma dor de cabeça ela faria com que você perdesse um dia de trabalho? Será que uma dor de cabeça, eu não estou medindo, não sei qual o nível, será que uma dor de cabeça ela faria com que você perdesse uma viagem, um evento, um show? Mas para a igreja nós sempre colocamos limites. Hoje eu não vou, eu estou indisposto, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou com dor de barriga, entendeu? Na igreja perseguida não tem isso. Seria tão bom se a gente pudesse fazer um intercâmbio, ser transportado lá para a igreja da Coreia do Norte e perguntasse: vocês deixam de congregar vocês aí escondido no meio da caverna tal, por causa de dor de cabeça? Os caras na Coreia do Sul, eles acordam, começam a trabalhar às 6 da manhã, eles acordam às 4 da manhã todos os dias. Saem das suas casas, se vestem e vão fazer intercessão no monte, onde quer que seja. Isso é uma prática de todos os dias, porque eles entendem a preocupação, a necessidade, a prioridade que é o Evangelho. Enquanto você não entender, eu vou continuar chamando a atenção dos meninos aí para acordar. Acorda aí, porque você está dormindo, entendeu? Porque a pessoa não entende que ela tem que dormir um pouco à tarde. Domingo é um dia de descanso, porque você possa dormir um pouco à tarde, porque você possa oferecer um louvor e adoração ao Senhor. Domingo é um dia de tranquilidade. Domingo não é um dia de evento, domingo não é um dia de aniversário, domingo não é um dia de ir para o churrasco, não é um dia de ir para a piscina, não é dia disso. Você tem todos os dias para fazer isso. Domingo não é dia disso. Domingo é o dia de você estar pleno, acordado e desperto para louvar ao Senhor. A unidade, a novidade do novo homem, a isto ele acrescenta a maturidade. Naturalmente devemos ser semelhantes às crianças na sua humildade e inocência, mas não na sua ignorância, nem na sua instabilidade. E ele vem mostrando essa condição de uma criança que está no meio de um vento, em que fica fazendo ela rodar. Se você olhar no interior assim, em chácara, você vê às vezes aquele pé de vento, faz aquele entendeu? Que eu lembro que quando eu via lá o sítio do Pica-Pau Amarelo, falava que ali tinha um saci, né? Ele fazia assim um pé de vento e o saci estava lá, entendeu? Mas as crianças, elas ficam rodando. As crianças espirituais, elas ficam rodando. É a visão do peão, que está rodando, não tem nada que o pare, ele fica rodando, rodando, rodando. A figura de Platão, o grande filósofo grego, ele olha e fala assim: as pessoas, elas ficam literalmente como peões, eles não sabem para onde ir. Enquanto não batem alguma coisa, eles continuam rodando no mesmo lugar. Muitos cristãos, eles estão nesse tipo de vida. Uma vida de ficar rodando, 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 rodando. Parece que nunca conhecem a sua própria vontade, nem chegam a convicções firmes. Pelo contrário, suas opiniões parecem ser sempre as do último pregador que ouviram ou do último livro que leram, e caem facilmente como presa na nova moda teológica, e o que mais tem hoje é novas teologias. É por isso que a minha preocupação com você é você descobrir como amar ao próximo como a ti mesmo. Se você desenvolver esse dom na sua vida, esse fruto no Espírito na sua vida, está tudo bem, eu fui cumprir o meu papel. Eu não estou preocupado se você sabe de uma coisa pesada, mais profunda. Eu estou preocupado com você saber o básico, e de preferência você ficar acordado no culto. Fique de pé, querido, senão você vai dormir aí, cara. Você não vai conseguir, então vai lavar o rosto, tá? E aí o André, ele tem uma incumbência para ele quando chegar em casa. Em contraste com a instabilidade doutrinária, que é uma marca da imaturidade, devemos estar seguindo a verdade em amor, a fim de que cresçamos em tudo aquilo que é o cabeça. O fundamento é o amor. É o amor. E aí o que nós vemos é que as pessoas, ou elas se dedicam muito às Escrituras e abandonam o amor. São pessoas que não têm mais a misericórdia na vida delas. Então ela sente o cheiro da heresia e parece que a pessoa ela quer avançar em cima do outro para mostrar que ele sabe mais teologia do que o outro. Está errado. Ninguém convence o outro com informações. Eu posso inundar você aqui de informações teológicas, citar grego, hebraico, colocar linhas teológicas, tudo mais, mas se não houver amor, não resolve nada. E o outro extremo é aquelas pessoas que abandonam o estudo da palavra para se moverem apenas dentro do amor. Só é amor. A igreja de Corinto falava assim: olha, nós somos tão amorosos que nós permitimos
que esse rapaz tenha relação sexual com a sua madrasta, porque nós somos amorosos. Dois extremos. Nunca seja extremista em nada. Seja sempre uma pessoa equilibrada. O equilíbrio, ele é, acima de tudo, uma atitude racional de pessoas inteligentes. Seja racional. Nem trabalhe muito, nem trabalhe pouco. Nem fale muito, nem fale pouco. Não gaste muito, mas também não deixe de gastar. Seja feliz, mas na medida que o Senhor Ele te dá. Não abunde, não exagere. Você não precisa de extremos, você precisa ser mediano. A possibilidade de você ser mediano e você errar é muito maior, muito mais difícil do que quando você está num extremo. Quando você está em extremos, a facilidade de você errar é muito maior. Um motor de um carro, se ele está a 7.000 giros, se você der mais uma pisada, você estoura o motor do carro. Se você tiver com o motor numa baixa rotação e você não acelerar ele morre. Extremos não são bons. Por isso que se fala adoração extravagante. Não seja um adorador extravagante, seja um adorador equilibrado. Alguém que conheça a palavra de Deus, que saiba aplicar a palavra de Deus em amor. Mesmo que você seja duro, a pessoa ela vai reconhecer a ação em você, a ação do Espírito, que é isso que importa. A ação do Espírito Santo. A expressão que Paulo fala em amor, ele fala na condição de você manter algo, você viver algo, você praticar algo. Não adianta você ter o conhecimento a nível de mente e não colocar em prática. Nós colocamos em prática o nosso amor em relação às nossas finanças, com dízimos, com ofertas, nós com as nossas doações. É uma afirmação prática que eu estou dizendo: Deus, eu confio no Senhor, e eu mostro que eu confio através dessas atitudes, desse meio de agir. Falar não resolve nada. O mundo tem muitos oradores, muitas pessoas que falam palavras bonitas, mas que não fazem absolutamente nada. Se você não tiver amor, a verdade ela se torna ríspida, se não for equilibrada pelo amor. O amor torna-se frouxidão, se não for fortalecido pela verdade. O apóstolo nos exorta a mantermos os dois juntos, o que não deve ser fácil para pessoas que não têm o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, é fácil você manter o equilíbrio, porque não depende de você, depende dele. Senhor, eu sou extremista nessa área, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me alinhe, que o Senhor passe o prumo. É a figura do marceneiro, em que ele passa, não lembro da máquina, mas ele passa, vai lá, vai tirando aquelas lascas, vai tirando, até que chega uma hora que ele olha assim, pô, tá lisinho, tá retinho, sem nenhuma farpa. De vez em quando eu vou fazer uma coisa lá no marceneiro, lá que tem perto de casa, e eu levo lá a madeira, ele vai lá e faz lá o alisamento, faz não sei o que, a hora que você pega a madeira, está lisinha. É a ação de Deus nas nossas vidas, mas não quer dizer que isso não dói, não quer dizer que isso não é trabalhoso. É trabalhoso e dói. O apóstolo Paulo nos exorta a mantermos os dois juntos, tanto o amor como a verdade. Para nós que somos crentes cheios do Espírito, é algo que não é tão difícil, mas não há outro roteiro, não há outro caminho, senão esse, para chegar à plena unidade cristã, a unidade da maturidade. Aqui, pois, temos de Paulo a visão para a igreja, a visão para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja cristã semente de vida. A nova sociedade de Deus deve demonstrar amor, unidade, diversidade. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas adoramos o mesmo Deus. Nós adoramos o mesmo Deus. E aí a gente olha no rosto de vocês, na vestimenta de vocês, e a gente vê que nós somos diferentes. Eu estou aqui simplesmente de uma maneira, porque eu me sinto bem assim. No dia do Senhor eu estar com uma blusa de manga comprida e uma gravata, poderia estar de terno, mas também poderia estar de bermuda como o Vitor, não há problema nenhum, não faz diferença. Para Deus não faz diferença, porque a verdadeira adoração que Ele tem lá nos céus, nunca nós vamos alcançar. Se Deus fosse medir a adoração nossa
através da nossa vestimenta, que Deus é esse? Será que é o Deus das Escrituras? Não é o Deus das Escrituras. A nova sociedade de Deus deve demonstrar amor, unidade, diversidade e também maturidade, uma maturidade sempre crescente. Eu não espero que você, de um dia para a noite, você seja um teólogo ou que você seja um exegeta. Eu quero que você viva o básico, que você consiga fazer o que é básico, que você pare num farol, você consiga abrir o seu ouvido e dar umas moedinhas para aquela pessoa que perde uma oferta, sem fazer julgamento, que você olhe no teu armário e você veja uma roupa e você pega essa roupa e venha, assim, mesmo que eu uso, eu vou dar essa roupa como uma oferta ao Senhor, sem esperar nada em troca. São essas atitudes que marcam a igreja, foram essas atitudes que fizeram com a igreja primitiva crescesse, porque as pessoas elas compartilhavam tudo que elas tinham, não havia egoísmo. Havia sim, claro, por exemplo, em aqueles dois lá, como é que chama o casal lá? Ananias e Safira, obrigado. Havia, mas não era a prática. A regra era a manifestação do amor. Alguns de nós somos demasiadamente conservadores, por demais complacentes, por demais prontos a concordar com a situação presente ou pronto a resistir a mudanças. Devemos, pelo contrário, entender mais claramente o tipo da nova sociedade que Deus deseja que sua igreja seja, o que Deus espera de você. Então não ficaremos satisfeitos nem com as coisas como estão, nem com as soluções parciais, mas pelo contrário, nós oraremos e trabalharemos pela renovação total da igreja. Tire um tempo e pergunta: Deus, o que eu posso fazer pela igreja onde eu congrego? O que o Senhor espera que eu faça? Será que o Senhor quer que eu faça alguma coisa específica? Que eu participe de alguma coisa específica? O Senhor quer que eu trabalhe, que eu fale, que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? É uma coisa linda e maravilhosa, porque Deus ele não vai deixar você calado, porque a seara é grande e os ceifadores são poucos, e a igreja precisa crescer nesse entendimento. Alguns procuram estruturas de unidade. Tem que ter uma estrutura, pastor, presbítero, evangelista, diácono, não sei o que, toda uma estrutura, mas não é isso que Deus procura. A organização ela é boa. Eu lembro que logo que eu vim para Brasília, a gente veio de uma igreja em que a gente fazia o que tinha que fazer. E aí nós chegamos lá na igreja e o pastor falou assim: vocês vão trabalhar, beleza. Aí eu vi que estava faltando um saco de arroz, eu corri no mercado e comprei, e fui repreendido. Porque o ministério, tem o ministério das causas, o ministério de não sei o quê, o ministério, eu não posso cantar porque se eu não perguntar por louvor. Gente, a estrutura, dentro desse contexto, ela é prejudicial. Nós não temos que ter estrutura nesse sentido. Alguns dão muita ênfase à unidade da igreja no conceito teológico. Não, nós somos reformados, não somos reformados, nós somos arminianos, nós pensamos na reforma dentro dos 5 pontos do calvinismo. Gente, ninguém vai perguntar isso para você na glória. Não vai haver um questionamento, um debate teológico, em que a pessoa vai falar assim: Vitor, você é um amilenista? Ou você é uma pessoa que crê nos tempos da provação? Não vai ter isso. Ninguém vai perguntar para você: espera um pouquinho, mas você lia em hebraico e em grego? Você pode falar alguma coisa para mim em hebraico? Canta para mim aí o hino 65. Se livrou, hein, Alice? Deus não vai perguntar isso para você, hein? Não vai ter isso. As pessoas elas estão querendo criar unidades teológicas, essas unidades não existem. Outros se satisfazem com uma vida morna. Não podemos ficar do jeito que estamos. Você não pode olhar para a pessoa que está ao teu lado, não aqui na igreja, fora da igreja, e você ficar conformado que essa pessoa esteja bom no mundo. As pessoas se conformam: daqui a 30 anos, eu imaginei, será que daqui a 10, 20 anos, se eu estiver vivo ainda, a gente vai estar com o mesmo número de membros? Será que a gente vai estar com as mesmas pessoas, do mesmo jeito, do mesmo nível, com a mesma coisa? Os filhos da Helena chorando, correndo de um lado para o outro, os filhos do Daniel tendo que tomar água toda hora. Será que a gente vai ver isso lá na frente? Outros se satisfazem com um conceito estático da igreja e se dão satisfeitos se a congregação manter o seu tamanho, o seu programa sem reduções. Não tem visão alguma do crescimento da igreja, nem pelo alcance evangelístico, nem pelo amadurecimento dos seus membros. Nós temos que crescer em estatura e graça. Nós temos que buscar
Canta mal pra caramba, hein? Vixe, entendeu? Não vai entender nunca. A gente perde até o fio da meada, né? Com a pessoa cantando desse jeito, né? Toda complacência desse tipo não é digna da vocação da igreja que Deus criou, pela qual Cristo morreu. Em contraste com ela, o apóstolo coloca diante de nós o quadro de uma comunhão que se aprofunda. O profundo desejo de manter a unidade cristã visível. As pessoas têm que ver que você é uma pessoa diferente e reavê-la se ela for pedida. Se você tropeçar, como lá em Apocalipse diz, você vê onde você caiu, volta e corrige o seu problema. Um ministério ativo de todos os membros e um crescimento firme para a maturidade, sustentando a verdade em amor. Você tem que descobrir qual é o seu dom e você tem que colocar em prática. Será que a manifestação do seu dom é para ser colocada em prática apenas aqui? O Alice falou, acho que foi na semana passada, que ele não canta, mas ele gosta de falar. Será que Deus ele levantou você, o Alice, para falar uma vez no domingo por 5 minutos, 10 minutos? Ou está na hora de você começar a executar isso em algum lugar? Eu vejo a hora de vocês falarem assim: pastor, vamos abrir um ponto de pregação lá em tal lugar, pessoas precisam, pessoas querem. Precisamos manter esse ideal bíblico claramente diante de nós. Tem que ser um objetivo que você tem. Eu sei o objetivo que Deus deu para mim. Você tem um objetivo, ele está diante de você claramente. Somente então nós podemos viver uma vida que realmente vale a pena, uma vida que não envergonhe o sacrifício de Cristo. A pior coisa que tem é quando você dá um presente para uma pessoa e a pessoa não usa, ela despreza. Você fala assim: cadê o presente? Você não vai usar? Entendeu? Deus ele deu um tremendo presente para mim e para você. O que você tem feito com este presente? Maturidade vem através da fé e do conhecimento de Deus em amor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, agradecemos pelo Teu amor, Tua graça, Teu cuidado, agradecemos porque Tu és totalmente pleno em nós, que nós possamos crescer, Pai, cada vez mais em estatura e graça, que nós possamos louvar o Teu nome, Pai, através da manifestação das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.